passo a palavra ao nosso relator, para que ele inicie suas considerações e seus questionamentos. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o ex-prefeito Ivan, desejar uma excelente tarde às pessoas que estão nos acompanhando dia após dia, através das redes sociais da Câmara, do canal do YouTube, da TV Câmara, os demais companheiros vereadores aqui dessa presente CPI, e dizer, prefeito, que a gente está com um grande problema aí para resolver. O transporte coletivo da nossa cidade é um verdadeiro caos, e infelizmente a gente tem tido dia após dia algumas notícias tristes que a gente poderia prever que o caos estaria instalado, mas não foi previsto, né? Então, eu vou iniciar a minha pergunta. Qual que era e como o senhor recebeu a prefeitura na questão do transporte coletivo, mais precisamente em 2012, mas no final, que é de quando realmente a gente está fazendo a nossa CPI, qual foi o parâmetro que o senhor recebeu? O que era o transporte coletivo naquele momento? Bom, como eu estou dizendo a vocês, nós recebemos o sistema de transporte coletivo que existia, vigente já de longa data, através das empresas que constam até hoje, e que, na realidade, vinha através de uma concessão com dispensa de licitação, pelo que eu tenho de informação, que eu tive de informação na ocasião, e que vinha se sucedendo há vários anos. E nesse sentido que nós fomos instados pelo Ministério Público, né, a fazer o procedimento licitatório, tanto dos transportes coletivos, dos ônibus, como, da mesma forma, tivemos que fazer com relação aos serviços de táxis. E fizemos os dois procedimentos e deixamos a coisa rodando de uma forma já legalizada, formalizada, com o acompanhamento do sistema do Ministério Público, acompanhando todo esse tipo de procedimento. Foi dessa maneira. Sim, e quanto à recomendação do Ministério Público, também havia um processo judicial pedindo um reequilíbrio financeiro. O senhor se recorda desse processo? Olha, não me recordo. Aí você está exigindo um pouco demais da minha memória. A grosso modo, eu sei que esses procedimentos ocorreram, o nosso pessoal da Procuradoria acompanhou esses trabalhos dentro da área jurídica, o que tinha que ser realizado, como tinha que ser realizado. O pessoal da área técnica foi se cercar de pessoas com competência para poder fazer esse tipo de trabalho. Se não me engano, contratamos até uma empresa para fazer um trabalho de consultoria em relação a isso. E o senhor lembra o nome dessa empresa? Não lembro. Por acaso era Transsystem? Como? Transsystem. Eu acho que não. Não. Eu lembro... Porque a gente, uma das nossas perguntas, inclusive eu iria perguntar referente à questão, o estudo técnico, para que a gente então conseguisse fazer esse planejamento, né, a gente que eu falo o senhor na qualidade de gestão naquele momento, fazer um planejamento prevendo o futuro, porque o problema do nosso transporte coletivo, a gente tem noção que foi agravado pela pandemia, que muita gente ficou isolado dentro de suas casas e com isso diminuiu o número de passageiros. Claro. Mas também antes disso já vinha um grande problema também do número de passageiros. A gente precisa entender quem foi que fez o estudo técnico que não conseguiu prever. Lógico, a gente fazendo um parênteses, retirando a pandemia. Mas dia após dia, o que constam, né, as empresas alegam que dia após dia o número de passageiros vem caindo. A gente precisa entender quem realizou aquele estudo técnico, porque essa diferença ela está causando um desequilíbrio financeiro, e esse desequilíbrio financeiro é milhões de reais. A gente precisa entender como que foi feito esse planejamento, como que foi elaborado a questão do edital, a questão da outorga também, porque apenas 3 empresas participaram da licitação. Por que não mais empresas participaram? Será que essa outorga não era um fator impeditivo para que outras empresas pudessem participar? Então, se o senhor puder, item a item, né, tentar refrescar a memória, lembrar quem foi a empresa que fez esse estudo técnico, para que a gente consiga entender realmente se era viável e previsível que um número de 1.400.000 passageiros mês era verídico ou não. Isso que eu
Gostaria que o senhor nos explanasse melhor e esclarecesse. O que eu posso te assegurar é que uma prefeitura, como a Prefeitura de São José dos Pinhais e várias prefeituras do porte de São José dos Pinhais, não tem equipe técnica especializada, com competência para fazer um desenvolvimento e um projeto dessa área, que são específicos, são destinados a determinados tipos de atividade que é natural que não se tenha, né? Então, eu lembro que nessa ocasião foi contratada uma empresa, lembro que aconteceu esse tipo. O tipo de contratação, o senhor se recorda, se for por dispensa, se for por licitação, se for em alguma empresa credenciada junto ao Tribunal de Contas? Não, eu não posso te fazer essa afirmação, porque realmente não lembro disso aí. Mas eu sei que teve um estudo, sim, um estudo técnico para poder fazer isso. Tudo isso também acompanhado pelo Ministério Público e foi realizado. Eu quero te dizer, vereador, que nessa ocasião, esses procedimentos não ocorriam só aqui em São José. Aquilo foi um momento onde o Ministério Público passou a atuar em quase todos os municípios no Brasil, não é só aqui no Paraná. No Brasil, no sentido de exigir aquilo que a Constituição de 88 recomendava, que era se fazer as concessões através de processo licitatório. E nós procedemos dessa maneira, evidentemente buscando uma assessoria técnica com pessoas especializadas na área, pessoas renomadas, que tinham conhecimento, que já tinham possivelmente a capacidade de demonstrar a competência específica sobre aquela área, pela forma como talvez tenha sido feita isso, não sei como foi feito, não sei se foi feito licitatório, se foi feita uma carta convite, não posso te assegurar o que ocorreu, mas foi feito, sim, um estudo técnico em relação a isso aí. Agora, com relação a esse outro aspecto que você está dizendo, no sentido de que não se preveu essa situação que se viveu e que se está vivendo, né, eu quero dizer que o Brasil veio até 2014, ou até o final de 2014, numa curva de ascensão econômica, né, e que a partir de 2014 essa curva teve um declínio. E nós estamos nesse processo de declínio até hoje, quando a gente ouve alguns membros do governo federal dizer que nós agora vamos começar a entrar no V, novamente, no sentido de reverter esse processo. Então, essa situação era inimaginável a nível de Brasil, né? Não só no setor público, não só no setor público. A crise é uma crise generalizada. Eu tive a felicidade de eu era um empresário, eu fui empresário por 43 anos, eu tinha uma empresa que trouxe para São José dos Pinhais, que era a EMIC, vocês conhecem, né? E eu fui titular dessa empresa até o dia 2 de abril de 2012, que era quando ainda era prefeito. Em 2 de abril de 2012, eu vendi a minha empresa, sabe? E hoje, eu dou graças a Deus de ter vendido essa empresa, porque eu vendi a empresa e loquei o prédio para o grupo que comprou, um grupo internacional, um grupo americano, com realmente atuação em todo o mundo, né? A maior empresa no mundo do setor, que adquiriu essa minha empresa. E alugaram o prédio, né? E eu quero só exemplificar para vocês que, hoje, esse prédio que eu tenho locado a essa empresa já representa 50% do valor de locação inicial, depois de passados 10 anos, representa, como eu estou dizendo, 50% do valor inicial. A metade do prédio eu tenho vazio, não está sendo ocupado, né? Isso mostra que essas previsões, nenhuma empresa internacional de porte gabaritada, com consciência de tudo que conseguiu fazer a previsão disso. Por quê? Porque a atividade econômica do Brasil caiu como um todo. Então,
era absolutamente impossível, naquela ocasião, se fazer projeções que fossem com essa catástrofe que nós vivemos no Brasil de 2014, 2015 para cá. Tudo bem. Referente ao contrato 270, 271 de 2012, o senhor teve contato com ele durante a sua confecção, até o contrato 270, 271? Para você ter uma ideia, quer dizer, nós temos essa prefeitura, na minha ocasião, tinha em torno de quase 7.000 servidores, né? E, evidentemente, que tudo departamentalizado, né? Na minha gestão foi criado um setor, que era o setor de licitações. Isso fazia parte de uma administração, de uma secretaria de administração que abraçava uma série de atividades. E nós fizemos a questão de criar uma secretaria de licitações. E essa secretaria, evidentemente, cuidou disso, acompanhado, evidentemente, de todos os pareceres da área jurídica, Sim. da área técnica. Quem que era o procurador à época? Quem que elaborou esse contrato? Não, quem elaborou o contrato é o setor de licitação com as secretarias correspondentes, ou seja, eu não lembro se ela já era a Secretaria de Transporte que tinha nessa ocasião ou se era o urbanismo, que de início era o urbanismo que cuidava dessa área. Depois foi criada uma secretaria justamente uma secretaria de transporte, dada a importância do fator, né? Sim, então o senhor não se recorda a pessoa responsável pela elaboração do contrato, isso o senhor não tem lembrança? Não. As pessoas que, de uma certa forma, atuaram nisso, eu lembro, o secretário de urbanismo na ocasião era Luiz Scarpim atuou nisso, o secretário, que era o nosso procurador, foram dois, teve o Luiz Carlos da Rocha, né? O Rochinha foi nosso procurador, atuou nisso, e depois foi o Luiz Henrique, que também foi procurador, com a saída do Rocha para uma outra secretaria. Sim. Essas pessoas efetivamente estiveram envolvidas. Agora, se você me perguntar se eu lembro de detalhes, é humanamente impossível. Quer dizer, eu posso te assegurar que os processos a serem assinados eram gigantescos. É que eu pergunto para o senhor porque, diante do caos que nós estamos vivendo, várias irregularidades aconteceram ao longo do contrato dos últimos anos e várias cláusulas quebradas, os ônibus com frota bem atrasadas, com vencimento bem vencido, já passado da validade, atrasos na operação quanto ao horário, também a diminuição de número de ônibus, às vezes o usuário está aguardando o ônibus não passa na linha. Então, são situações que a gente percebe que, ao longo do tempo, não foi penalizada a empresa. Então, eu pergunto do contrato, porque alguns especialistas leram também e dizem que era um contrato raso, um contrato falho em alguns pontos, né, alguns determinados pontos. Nós precisamos entender quem elaborou, o que pensou naquele momento, né, quais eram as penalizações previstas para quando não ocorresse a sua execução na integridade. O meu tempo está quase se esgotando. Eu vou pedir mais um pouco de tempo, porque a gente precisa entender mais algumas situações. Naquele momento, havia-se já um pedido de subsídio ou não? Por parte das empresas para custear a operação? Não, havia pedido de reajustes. Da tarifa? De reajustes da tarifa. A prefeitura, na época, nunca subsidiou, que eu me recordo, nunca subsidiou absolutamente nada. Isso é o que eu tenho de noção. E naquela época, eu posso te assegurar que fui convidado, em algumas ocasiões, para ver ônibus novos que foram adquiridos pelas empresas, né? Na ocasião, se falava muito em ter ônibus no sentido de permitir o acesso de pessoas com deficiência física, essa coisa toda. Isso, eu me lembro que tive a oportunidade de ser convidado para algumas inaugurações de uma série de ônibus que foram aquisitados com esse objetivo em relação a isso aí. Isso eu me lembro, mas detalhes de como foi o contrato, o processo licitatório, de uma forma geral, não. E, evidentemente, existiam, sim, também na época existia, às vezes,
um sistema de fiscalização, né? Existiam reclamações, e essas reclamações eram repassadas às empresas, eram cobradas, existiam manifestações no sentido de se cobrar as empresas pelo desempenho do trabalho. Isso sempre ocorreu. E a questão da publicidade, que eram feitas nos ônibus, né? Que 50% da publicidade já seria para a prefeitura, de forma institucional, fazer a publicidade, e outros 50% era para as empresas privadas. A arrecadação de recursos financeiros através dessas publicidades, para onde iriam, né? Qual que era a finalidade desses valores? Não tenho ideia, não lembro desse evento. Não foi de minha atuação esse exemplo. Não me recordo disso. E quanto à empresa VEM, que é a empresa responsável pela bilhetagem eletrônica, o senhor sabe me dizer como era feito a aferição dos números apontados por eles, a quantidade de passageiros que estavam utilizando do transporte coletivo naquele momento? Como que era feita essa aferição? É muito técnico para mim. A função de gestor nunca permitiu que se descesse a esses detalhes de caráter técnico. Se você está na gestão de uma administração, numa prefeitura como São José dos Pinhais, do porte de São José dos Pinhais, você não tem a mínima condição de chegar a esses níveis de detalhes nesses tipos de atividade. É impossível. E o nome dos diretores da pasta de transporte, secretário, e se eventualmente existia fiscais? Quem que era o secretário do senhor? Quem que era o diretor? Quem que era o gestor do contrato? Eu posso te assegurar que o que eu lembro era o Luiz Scarpim, cuidava dessa situação, né? E da área jurídica era o Luiz Carlos da Rocha ou o Luiz Henrique. E o Scarpim participou de forma ativa na elaboração e na confecção do edital, da questão também do contrato, ou ficou só de responsabilidade pela Secretaria de Finanças? O urbanismo e o Departamento de Trânsito e Transporte, eles participaram? Eu quero te dizer o seguinte, o procedimento normal dentro de uma administração dessa é que a secretaria responsável pela atividade elabora o edital, elabora a parte técnica relativa ao edital, submete isso ao parecer jurídico, e isso aprovado por quem elaborou e comprovado isso pelo departamento jurídico, vai então ao prefeito para que o prefeito autorize o procedimento, né? Então, o prefeito autoriza o procedimento é aberto, começa a ocorrer todo o processo, existem as propostas, existem às vezes as disputas, as interpelações, né? Os recursos, etc., né? E depois isso é levado a um julgamento pela Secretaria de Licitação e é levado na sequência para a Secretaria, que é a requisitante do procedimento, e, em comum acordo, isso é passado na sequência para que o prefeito, de ofício, né, autorize, porque ele tem que se manifestar. Não adianta você tem que assinar essa situação. Se está aprovado pelo departamento jurídico, se está aprovado pelo departamento requisitante, é uma mera decisão de ofício. Ok. Quanto ao transporte coletivo que o senhor deixou, nada se tem a ver com o transporte que tem hoje? O senhor falou alguma coisa referente à descontinuidade do teu trabalho. O senhor iniciou um trabalho lá. Eu quero esclarecer quando eu digo que não houve uma continuidade ao projeto de cidade. Dentre esse projeto de cidade, eu conto também com o projeto que nós tínhamos para o transporte coletivo, que era a criação dos terminais regionais e fazer essa distribuição por essa situação. Isso eu sei que foi totalmente abandonado. Do plano que existia, sim, que auxiliou, inclusive, na elaboração do presente contrato de licitação e do desenrolar desse serviço. Nada disso foi cumprido e foi abandonado. Não, eu quero dizer para você que, quando eu saí da prefeitura, tratei de viver um pouco a minha vida, né? Sim. Eu já, por ocasião dessa situação, me aposentei
e passei a viver minha vida, viajando, tinha me vendido a minha empresa, me encontrava em condições para poder fazer esse tipo de situação, e não acompanhei de perto a sequência. Sei que não ocorreram as continuidades, porque, como ex-prefeito, muitas vezes me comentavam comigo, se encontravam comigo, falavam, eu escutava opiniões de um, de outros, a respeito desses assuntos. Mas eu sei que não houve continuidade. Então tá bom, então, senhor ex-prefeito Ivan, agradeço suas respostas, o meu tempo se findou. Obrigado, presidente.